117, né? Ovelhas sem pastor. Pois bem, o Conselho Ministerial, no planejamento, né, de outubro de 2016, discerniu que a ênfase, esse ano, né, para a escola nossa de pastores, né, como ministério, seria exatamente a maneira como Jesus vê as multidões. E o texto, né, foi lá em Mateus 9, né, a palavra de Deus fala que Jesus, ele olhando as multidões, ele vê diferente de que outros vê. Quando ele olha, ele observa e vê o quê? Que as pessoas são como ovelhas sem pastor. Ele diz o seguinte: a seara, o campo da colheita, na verdade, é muito grande. Os trabalhadores, então peçam, orem ao Senhor da seara que mande trabalhadores, né, para a sua seara. Então, quando Jesus olha dessa maneira, ele mostra que aquilo que está para ser feito, ele não pode ser feito ao modo do mundo. Que não cabe aqui um pragmatismo, que não acabe aqui assim, estabelecimento simplesmente de processo, porque nós estamos cuidando de pessoas. E as pessoas, como ovelhas, elas têm o que? A singularidade. Então não é simplesmente massa de manobra, não é promessas, não é questão de estatística, mas é questão de um por um, né? De na multidão haver o que? Identidade de cada um, que tem um nome, que tem uma história, que tem os seus desafios, que tem o seu coração. Então Jesus na multidão, ele consegue enxergar o quê? Você consegue me enxergar, consegue enxergar o quê? Cada um. A Bíblia diz que Jesus, ele é o bom pastor, e que o bom pastor conhece o que? As suas ovelhas, e chama pelo nome. Muitas vezes, né, nós que temos algumas pessoas de Jesus que nós confiamos, nós não sabemos o que? O nome. Não é? Já viu a porta da igreja, né, o pastor fala assim: então, minha irmã. Ela fala assim: pastor, como é que eu chamo? Não é isso? A gente vai desenvolvendo situações, né? Como é que é o meu nome? Né? E aí, se você for um bom pastor, né, você vai falar assim: minha irmã, eu não sei o seu nome. Jesus sabe, né? E você também. Você pode me contar o seu nome? Agora eu sei. Não é isso? Porque isso quebra toda coisa artística, né? Toda aquela coisa que é fachada, que nós podemos até aguentar, mas o mundo não aguenta mais. Então Jesus, no Sermão do Monte, afirmou: olha, os olhos são a lâmpada do corpo. A maneira como nós vemos decide se o nosso corpo é luminoso ou se o nosso corpo está diga assim, trevas. Quando os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo é luminoso. Agora, se os nossos olhos forem maus, quão densas são as trevas aonde nós estamos metidos. Então, Jesus fala assim, está lá, não cabe. Olha lá, ó, quem for anotar, né, pragmatismo, o processo, a questão é o amor, o entendimento da singularidade de cada pessoa, a firmeza da necessidade da presença de obreiros, trabalhadores junto às pessoas, fazendo o quê? O que Jesus fazia. O que Jesus fazia? Pregar o evangelho do reino, curar as doenças e enfermidades, para que haja alívio em Jesus. A compaixão, o cuidado, o amor é o principal. Nada que se faça sem amor tem valor. Não é? Você pode ser poliglota na terra e no céu. Se você não for movido por amor, esquece. Posso conhecer todos os mistérios. Se não for amor, esquece. Pode ser um ótimo estrategista. Sem amor, nada disso vai aproveitar. O amor, ele é paciente, ele não se ensoberbece, ele não se conduz com conveniência, ele espera todas as coisas, ele suporta todas as coisas. O amor, ele jamais acaba. E a Bíblia diz que quando nós somos movidos por amor, nós somos adultos. Agora, se nós não somos movidos por amor, nós somos igual que as crianças, que só recebem e muitas vezes tendem o quê? A manipular. Então, desde o início, Deus levantou pessoas. O modelo de Deus foi o quê? Pessoas cuidando de pessoas. Os anjos que são perfeitos queriam esse cargo. Deus falou negativo. Ele confiou isso a nós, que por um acaso não estamos
prontos. Então Deus trabalha nas nossas vidas e através do quê? Das nossas vidas na vida de outros. Então isso é algo que nos leva a longe o quê? De uma coisa que é uma maldição na igreja, que é o profissionalismo. O modelo de Deus, ele é sacerdotal, não é profissional, porque o profissional é aquele que tem um excelente desempenho, só que a motivação dele não é o amor, é o quanto que ele ganha, o quanto que ele se beneficia com aquilo que ele está fazendo. Verdade ou mentira? Os profissionais são top em fazer, mas Deus não olha nem aquilo que faz, não é a ação que ele olha o quê? O motivo da ação, ele olha a motivação. Deus sonda os corações. Nós julgamos as pessoas, Deus julga o quê? Os corações. Tanto é que naquele dia muitos vão chegar lá e ele vai falar assim: não te conheço. Eu falei, como? Olha o que eu fiz. Aí ele falou assim: eu não te conheço. É conheço e não conheço, porque ele só conhece os mercenários, ele não conhece. E os mercenários são muito bons de serviço. Agora a dificuldade do mercenário é que ele trabalha por dinheiro, de sorte que quando o lobo aparece, quando o perigo aparece, ele vai e larga as ovelhas, porque ele é um mercenário. Agora o bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então, meus irmãos, quando, desde o início, Deus fez desse jeito, e o que aconteceu? É o que acontece muitas vezes até hoje. Os pastores, ao invés de cuidar das ovelhas, passaram a cuidar o quê? De si mesmo. Pastores começaram a apacentar a si mesmo. Está cheio desses negócios na Bíblia. Fala que o Deus dele não é o Deus do céu, mas é o próprio ventre. E tudo que faz é aquilo que vai encher o quê? A sua própria barriga. Então lá nos profetas Deus falou assim: chega, quem vai pastorear as minhas ovelhas sou eu. Eu não vou delegar isso para outros. Eu não vou delegar para aqueles que curam as feridas de maneira superficial, que dão palavras que não se sustentam. Que para uma pessoa que está com uma doença grave, vai lá e dá o quê? Só um analgésico para tirar a dor. Mas ele é aquele que trata e que cura o quê? Toda sorte de enfermidade. Então Jesus, Deus traz para si. E ele fala o seguinte: eu mesmo enviarei. E quem que é esse pastor? Que é o próprio Deus, é o Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus vem, ele já fala que quem vai fazer é ele, porque ele nos fala o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Cristo em nós é a esperança da glória. Irmãos, essa é uma situação muito grande, principalmente nos nossos dias, porque nós estamos dias tão acelerados, que se nós não percebemos isso, nós vamos ficar o quê? Pelo caminho. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Nós estamos vivendo dias em que o nosso tempo devocional tem sido trocado por cursos de estratégia. E ao invés de nós sermos guiados por Deus, nutridos pela sua palavra, nós somos turbinados, nós somos bombados para fazer segundo aquilo que é aparente. E você olha um corpo, é um corpo perfeito. Mas como é que está a genética lá dentro desse negócio? Que tipo de nutrição que é essa? Que hora que o rim vai falhar? Que hora que o fígado vai apitar? Que hora que o coração vai parar? Porque tem uma aparência o quê? Forte, mas não tem saúde. Então Jesus, ele fala muito claro que ele vai edificar a igreja, ele vai pastorear, e que se nós o amamos, nós devemos o quê? Apacentar as ovelhas que pertencem a quem? A ele, porque ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. E nós, como pastores,
em proporção menor, cumprindo o mandato de Jesus, devemos dar as nossas vidas pelas ovelhas. Amém, irmãos? Eu creio que essa visão ela é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque a gente corre o risco, muitas vezes, de fazer a mesma coisa pelo motivo diferente. E, de repente, a gente coloca no automático. Há muito pouco tempo, não muitos anos, uns 20 anos, quando você pensava num pastor, se falava de um cara que muitas vezes não se encaixava. Às vezes até a roupa dele era uma roupa inadequada. Mas não se falava que um pastor era um mau caráter, que não pagava a conta, que fazia... Hoje, os pastores estão muito bem na foto, bem quisto, não é? Mas o nosso irmão foi lá comprar um carro, não é? E falou, olha, aqui é o seguinte, nós financiamos desde que você não seja músico, pastor ou político, o resto não é vereador. Não é? Então, meus amados irmãos, é muito interessante que o que Jesus fala, continua falando, porque passa os céus e a terra, e as palavras dele, o quê? Não passam. E a gente não pode esquecer, como o Paulão falou aqui muito bem, não é? Que o objetivo é o quê? A transformação de outros, e não nosso benefício, o quê? Pessoal. Então, essa declaração é fantástica. Jesus percorria todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Portanto, essas coisas são as que devem ser praticadas. Visita as pessoas, ensino da palavra, pregação do evangelho, cura de todas as doenças e enfermidades, né? Sobretudo com compaixão e entendimento, sabendo que é um trabalho penoso, mas que traz satisfação. Lá em Isaías 53 diz que Jesus, profecia, viu o penoso trabalho de sua alma e ficou o quê? O penoso trabalho de sua alma e aquela satisfação é uma canseira que valeu a pena, porque ele viu o quê? O final. O que se trata aqui, né, é de esperança, salvação, eternidade, um trabalho semelhante a ressuscitar mortos. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Jesus só iniciou o ministério depois do quê? De ser batizado com o Espírito Santo. E recebendo o Espírito Santo, até os seus discípulos foram o quê? Eficazes no ministério. Antes, você não sabia o que ia acontecer, não é? Um era traidor, o que cuidava lá da bolsa do dinheiro, era um negociante que negociou o próprio o quê? Jesus. O outro negou. O outro, para acreditar, tinha de enfiar o dedo, não é? Aonde que está a marca? Se eu não tocar, eu não vou o quê? Ver. E o restante era companheiro de pesca. Não é? Vamos pescar, vamos embora, vamos pescar. Jesus tinha morrido e pronto, o quê? E os caras o quê? Na pescaria. Não é isso? Agora você imagina se não fosse o quê? Jesus. Imagina se fosse um de nós, às vezes, o tanto que nós dá uma bronca assim, federal, não é isso? Pai, recolhe, vamos fazer um outro mundo, outras pessoas, porque isso aqui não tem condição. Só que ele é aquele o quê? Que vai lá na pescaria atrás dos caras. Não é isso? O Pedro, na hora que viu aquilo, Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus, Pedro, você me ama? Ele falou, Senhor, eu te amo, não é aquele amor todo que o Senhor sabe, né, meu? Não é um abraço tempo, mas o Senhor sabe que, né? Foi então, Pedro, em vez de você ficar na arrogância do eu, cuida das ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo, assim, né? Tá difícil de falar agora, né? Porque o que aconteceu nessas últimas noites aí foi complicado, mas, pô, né? Eu te amo, né? Cuida das minhas ovelhas, sai do eu e vai para nós. Pedro, você me ama? Aí ele endoidou. Às vezes, na hora de negar, negou 3, porque só foi 3 perguntas, porque, né?
Mas na hora de confessar, ô Senhor, mas aí também, pessoal, constrangimento, né? A gente já cuida das minhas ovelhas. Na verdade, eu falo que quando você era menor, você fazia o que você queria. Mas agora você vai fazer o que você não quer. Você vai levantar, vai vestir a roupa que você não quer. Falando o quê? O tipo de morte que ele iria o quê? Glorificar a Deus. Olha que segredo, irmãos. A nossa morte deve o quê? Glorificar a Deus. Porque morrer por um acaso, você e eu, nós estamos o quê? Morrendo. Nós estamos morrendo. Tá? Fala assim, quantos anos que você tem? Perguntaram para mim. Quantos anos você tem? Eu falei, quantos eu tenho? Eu não sei não. Eu sei quantos que eu tive. Mas a gente não sabe quanto que tem ainda. Agora, nós estamos glorificando a Deus. E o que é glorificar a Deus? É dar fruto. O que é fruto? Cuidar das... O que é, meus irmãos? Cuidar das ovelhas. As nossas catedrais, as nossas igrejas, né? As nossas, o nosso sistema de som, isso aí não vai para o céu. Mas gente regenerada vai para o céu. Gente que nasceu de novo vai o quê? Para o céu. Então é tudo ferramenta. Mas o principal é o quê? Pessoa convertida. O culto foi uma benção. Por que foi uma benção? Estava lotado. Então o shopping foi uma benção. Está mais lotado que ainda. O futebol o quê? Mais ainda porque o quê? É uma cruzada todo domingo, né? Às vezes quarta-feira à noite. O cara sai, vai para lá, né? Por que o culto foi uma benção? Cara, o pastor pregou uma palavra lá fantástica. O que pregou? Rapaz, eu não lembro, eu sei que foi bom. Tá? Isso aí é igual agora que é um parênteses rapidinho, mas eu vou ficar dentro do tempo aqui. O pastor que chegou o quê? No céu, juntinho com o motorista de ônibus. É uma historinha, mas que me ensina muito. E chegou os dois lá, e aí veio os anjos satisfeitos, né? O cara viu o pastor e falou assim, nossa, que recepção bonita, né? Só que pularam ele e foram lá o quê? Festejar um motorista de ônibus. Ele falou assim, deve ter algum, né? Mas assim, às vezes confundem. Mas daí um pouco, foi lá para a triagem lá, e o cara falou, você vai para a suíte 3, o motorista de ônibus, ó, especial. Foi lá para um colchão o quê? De nuvem. Os anjos abanando ele, sossegado. E o pastor falou assim, eu quero ver meu lugar. Você vai para o pavilhão 32, triliche, 318C, né? O terceiro. Ele falou, não sei, né? Mas estou no céu, vou reclamar, não vou. Hein? Só que no outro dia, ele passava lá e viu o cara deitado, lá o motorista, ele não aguentou. Ele foi lá e falou, gente, tem qualquer coisinha que não estou entendendo, assim, porque às vezes não sei se, tipo, né? Não vou falar que teve um erro aqui. Falou assim, pois é, porque eu sou... Não vem com pastor aqui não. Aqui não interessa o que você foi na outra vida. O que interessa é os frutos que você deu. Ele falou, não, tá. Escuta, mas assim, tem um fulano... Não, aquele cara, nós somos fã dele. Aquele cara, nós... Maravilha chegar ele aqui. Falou assim, ué, mas... Vocês não levam a mal não, mas assim, parece que está até meio alcoolizado na hora que ele chegou aqui. Ele falou assim, como é que é? Eu era pastor, eu pregava. Aí que está o problema. Quando você pregava, 90% o quê? Da congregação dormia. Aqui lá na terceira acelerada, lá o cara crê em Deus Pai Todo-Poderoso, catava o celular, ligava para a mulher, apaziguar, fazia as pazes, Deus me ajuda e pronto, e aí começava o quê? Pai nosso está no céu, santificado seja o teu nome, né? Então, ele foi muito mais eficaz do que essa pregação enveludada sua. Então, meus amados irmãos, as pessoas estão exaustas, cansadas, como ovelhas que não têm o quê? Pastor. O dilema é sempre a falta o quê? De comunhão com o Criador. Por que as pessoas estão aí? É igual rádio sem sintonia. Hoje é difícil, mas antigamente, quando você fazia aquilo manual, você pegava um rádio e estava o quê? Lembra como é que era? Difícil você pegar a sintonia, né? As pessoas perderam o quê? A sintonia o quê? Com Jesus. A sintonia com Deus. E você tem um ministério o quê? Da reconciliação. De sintonizar essas pessoas o quê? Com o próprio Deus. Eu posso ouvir um amém, irmãos? O cansaço vem daí.
Agora que as pessoas estão de barriga cheia, com todas as bolsas que foram dadas, né, as bolsas, como é que fala? Quando coloca lá arroz, feijão, como é que chama aquilo? Cesta básica que tem aí, ó. Aí aparece o que? O verdadeiro problema, os conflitos da alma. Quais são as doenças principais hoje? Pânico, transtorno de ansiedade, depressão, não é isso? Hoje, duas coisas que crescem, não é? Há pouco tempo crescia mais igreja do que farmácia. Agora as farmácias já estão o quê? Para onde você vai, está lá, drogaria, né? Ainda quer que ria da droga que... E vai o quê? Crescendo remédio. Farmácia está ficando maior que supermercado. E está multiplicando o quê? Em rede isso. Porque as pessoas estão o quê? Enfermas. E é o segredo. Por mais que nós nos tratemos, nós vamos o quê? Morrer. E nós vamos chegar diante do nosso Criador. E quem pode fazer essa reconciliação é somente você, pastor, você, pastora, é somente o quê? A igreja. Se é que de fato nós olhamos para as pessoas como Jesus olhava. É um quadro de cansaço e aflição. Jesus contempla essas multidões. Pode mudar o nome, a geografia, a geração, porém o dilema humano é o mesmo. Falta de comunhão com o Criador, falta de sintonia com Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, porém alheios à sua vontade, angústia, transtorno de ansiedade, crise de pânico, fobias, cada vez mais diagnóstico de doenças mentais e emocionais pela separação do Criador, pelo fato de vivermos de acordo com a nossa vontade, expectativas, alheios à vontade de Deus. A solução, Jesus diz, o texto lá no capítulo Mateus 9, percorria Jesus cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doença e moléstia dentre o povo. Esta é a solução. As pessoas precisam reconciliar com Deus. Tem gente, irmãos, que muitas vezes a gente está tanto na questão da cura, mas a gente esquece o que é da reconciliação. Que tem gente que está precisando que você coloque a mão na mão dela, olha nos olhos dela e ajuda ela o quê? Partir em paz para os braços de Deus. Eu posso ouvir um amém, irmãos? O reino de Deus não é o reino da preservação. O reino de Deus é o reino da ressurreição. E para ter ressurreição é preciso que haja o quê? Morte. Amém? Hoje, outra coisa que está crescendo muito são o quê? As academias. E o exercício físico, ele é proveitoso, mas não é proveitoso igual o exercício espiritual. Ele não é proveitoso igual o exercício da piedade. Porque o exercício físico é proveitoso para essa vida. A gente vive de uma maneira melhor se a gente tiver o que é um corpo melhor. Mas o exercício espiritual, ele é proveitoso o quê? Para essa vida e para toda a eternidade. Amém, queridos? Então, os nossos olhos, eles são importantes. A sua reunião diária com Deus, ela é importante. Você tem a reunião diária com Deus, meu irmão? Eu queria, assim, aconselhar os irmãos que não tiveram o privilégio de estar lá em Caldas, de ver a ministração do nosso pastor Daniel de São Paulo, sobre vida devocional. Vida sintonizada com a palavra de Deus. Fantástico. Com muita felicidade, muita simplicidade e bom humor, ele colocou o quê? Essa questão que é que nada substitui o que? O nosso andar com Deus. Deus não chamou ninguém para correr com ele, mas chamou para andar. Geralmente, os acidentes que acontecem na corrida, na velocidade alta, traz mais danos do que em quem está o quê? Andando. Se você der uma topada de cabeça, andando é uma coisa, correndo é outra. E se estiver num carro é outra, não é isso? Tem gente que coloca o carro que lá está lá a 100. Ela pode ir a 100. Deus dimensionou você para andar o quê? A 6 km por hora. Lá fala 100. E o cara vai a mais, né? E ainda diz que os
Os anjos do Senhor acampam o quê? Ao redor daqueles que o temem. Acampa, viu? Sai correndo atrás, não. Eu não sei qual que foi o dimensionamento do voo deles. Não é isso? Então ele acampa ao redor daqueles que o temem. Então, meus amados irmãos, uma coisa boa para os nossos tempos chama desacelerar. Nascemos prontos, dispostos, mas desacelerados, porque uma doença dos nossos dias também chama síndrome do pensamento acelerado. Fast food. Tudo rápido. Não tem preparo, não tem pedagogia, não tem cuidado. O alimento, segundo Deus, era para a gente sentar em volta de uma mesa e termos o quê? Comunhão. Mas a gente senta sozinho e engole. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Estende a destra. Fala assim, Senhor, o que eu preciso ver que eu não estou enxergando? Olha, eu te falar uma coisa, faz isso sozinho. Chega lá na sua casa e fala assim, Senhor, o que eu tenho que enxergar, o que eu não estou enxergando? E aí eu tenho certeza que você vai correr para a Bíblia, que você vai ver cada coisa. Chega no seu trabalho e fala, Senhor, o que eu tinha de enxergar, o que eu não estou enxergando? Chegar lá no terminal lá do coletivo, Senhor, o que eu tenho de enxergar que eu não estou enxergando? Jesus, me dá os seus olhos, para a igreja de Laodiceia, pinga aqui colírio para que eu enxergue, para que eu veja como o Senhor vê. E aí, meu querido, muda tudo. Muda a conversa, porque a conversa agora não é o quê? Com a parte organizacional, gerencial, estratégica. Agora a conversa é o quê? Pessoas que estão exaustas, cansada e não tem quem o quê? A conduza, não tem quem pastoreie. Posso ouvir um outro amém, irmãos? Então nós não temos de fazer nada diferente, não é? Não há outra coisa a ser feita. Foram tantos anos de separação, de distanciamento, de enganos, de ilusões, e o resultado é cansaço, exaustão, doença, enfermidade. Pecamos por seguir a proposta de Satanás, na pessoa dos nossos primeiros pais no Éden. Mesmo Deus falando e procurando orientar, o pecado foi de tal modo maligno, que nos tornamos incapazes para a reconciliação, nos tornamos inúteis, nos tornamos vaidosos, nos tornamos fúteis, nos tornamos artistas, nós nos tornamos pessoas que representam. E isso, o mundo está cansado. Esse mundo fake, onde você pega uma mensagem e fala, essa aqui é verdadeira, passa para frente, depois você descobre que é pura mentira. Um mundo onde não se acredita em nada. O que precisa? De gente, de carne e osso, que tem Jesus, o que é no coração, e o coração dele favorável. Jesus nunca fez uma outra coisa, ele nunca fez uma situação no atacado. Você pode ver que geralmente quando as multidões vinham, o que Jesus fazia? Ele parece que recuava, subia ao monte e se assentava, chamava os discípulos e o que? Ensinava. Por quê? A coisa chama multiplicação. E não fazer uma coisa grande, e aí o cara vai espravejo e acha que está tudo resolvido. É um a um, nome por nome. E ele fala assim, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Isso vale para você, isso vale para você, vale para você, vale para o outro, vale para mim, vale para todos nós. As pessoas estão precisando ser o quê? O que é lá? Apacentadas, conduzidas, curadas, acolhidas, abraçadas. Tá? Tem muita gente, irmãos, que às vezes fica lá na porta. Agora tem uns que já chegam na porta da igreja e falam assim, ó, estou aqui, e se essa igreja for de Deus mesmo, você tem de ajudar, porque o versículo tal fala que se você despedir no seu... Desse jeito já chega. Sabe a Bíblia. E vem aqui o quê? Para oprimir. Você quer até ajudar, mas o cara não para de falar, aí você fala... Aí você começa, não, mas está escrito também que quem não trabalha não come. Pronto, aí vira o quê? Aí já vira um duelo. É isso?
Aí já viram que é um tiroteio. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender encarnar, né? Isso aí é o que é encarnar. Encarnar o que? Essa palavra. Encarnar, Jesus, os olhos do Senhor. Ele fala assim, os meus mandamentos não são penosos. A gente fica querendo ser aceito, né? Sendo que nós já fomos aceitos e eleitos, antes que houvesse mundo. Não é isso? Não tem nada mais do que ser o quê? Um filho de Deus. Agora, que maravilha, quando um filho de Deus se esvazia de si mesmo e assume a forma de servo. E é obediente em tudo quanto faz. Eu estou aqui agora para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Que todos sejam o quê? Reconciliados com Deus. E quando vier o traidor, fala assim, amigo, aqui que você veio. Por quê? Porque a amizade daqui para aí está estabelecida, eu te amo. E às vezes o sujeito não vai conseguir o quê? Devolver a amizade. Aí ele vai caçar uma corda e vai fazer o que tiver de fazer, o quê? Para lá. Por que ele é filho da perdição? Porque ele não consegue o quê? Devolver tanto amor com o qual ele foi amado. Jesus não é cínico. Jesus não estava ali, o quê? Tirando uma com Judas. Quando Jesus falou assim, amigo, o que você veio? É porque Jesus falou assim, você é meu amigo. Lá no Salmo fala, aquele que mete a mão comigo no prato, meu amigo, me traiu. Se fosse um distante, mas foi o meu amigo. Mas isso não impediu que Jesus, lá na cruz, falou assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que... Nós precisamos meditar nisso, precisamos. Porque senão, a gente começa com causa e efeito. E a gente enfia dentro da igreja um trem que chama estatística. E aí na estatística, como é que foi? Não, 70%, agora vamos na estatística de Deus. Tem 100 ovelhas. Contou, 1, 2, 3, 4, 99. É 99. Então, deixa as 99 aonde? Aonde? No deserto. Ó, não foi no aprisco não. Eu assustei, estou falando para você que eu assustei naquele lá, isso aí. Deixou no deserto. E foi buscar a que estava o quê? Perdida. Então, qual que é a estatística de Deus? 100%. Senhor Jesus, oração sacerdotal. Pai, daqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum. Exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a tua escritura. Pai Santo, guarda-os na verdade. Olha, Jesus está perto de ir para a cruz. Às vezes fosse um pastor, né? Irmãos, ora por mim, né? Os anjos anestesistas vinham, né? Porque, né? E ele está lá assim, Senhor, que eles sejam um planejando pescar, outro negando, outro não sei das quantas, e ele lá o quê? Intercedendo. Ele estava se colocando na brecha. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso muda tudo dentro da gente. Tudo. Muda tudo dentro da gente. Porque agora eu não vou reagir à ação dos outros. Eu vou agir segundo o quê? O amor de Deus. Ah, mas eu não tenho vocação para Jesus. A porta está ali, você pega e vai embora. Por quê? Porque se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, por um acaso, tem uma cruz para a gente ser pregado. E quem vai levar essa cruz somos nós. E no final? E no final, quando o sumo pastor se manifestar, nós receberemos dele o quê? A coroa de glória. E nós estaremos o quê? Para sempre com ele. Eu vi um novo céu e uma nova terra, por quê? Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe mais. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo.
Então eu vi o quê? Uma grande voz. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus mesmo estará com eles e os conduzirá. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E quem senta no trono fala: eis que faço nova todas as coisas. Escreve, isso é fiel e verdadeiro. Quem vencer vai habitar comigo, eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Amém, irmãos? Nós estamos olhando muito assim. A gente tem de olhar mais o quê? Assim, porque a nossa redenção que se aproxima. Mas enquanto não se aproxima, é arregaçar as mangas o quê? E como o Paulão falou aqui, dar a vida pelos... Amém, irmãos? Foi assim. Quem não viu o vídeo, depois senta no YouTube, você vai ver as palavras do Chicão. O Chicão é um dos pais nossos. Você vai ver o Chico lá falando, lá como que começou tudo isso aqui. Ele falou assim, era um caminho novo. Era como se fosse um casamento. Era uma coisa que eles dedicaram o quê? Toda a vida deles. E às vezes hoje a gente não sabe nem a história. A gente não reconhece nem as pessoas. Entra no YouTube lá, Missão Sal da Terra, tal, vai aparecer daqui um pouco, você vai ver o povo em volta da mesa. E é assim que tem que ser. Em volta da mesa, por quê? Porque o amor de Deus é o quê? Repartir na alegria ou em qualquer circunstância. É partilhar, porque nós somos um em Cristo. Amém? E nós devemos avisar os nossos irmãos. Muitas vezes nós temos irmãos perdidos dentro das nossas igrejas. Porque está com outra coisa, está com minhoca na cabeça. Olha a Bíblia com outro óculos. É isso? Hoje é muito comum. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu ponho isso no roupão e vou o quê? Lutar boxe. Não é isso? Aconteceu aí, pouco tempo aí. Não é isso? Mas vai ler lá o contexto. Eu posso ter e posso não ter. Posso passar necessidade, posso experimentar fartura. E estou experimentado em todas as coisas. E eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém, queridos? É isso? Sou filho do rei, põe aí, não é isso? Aí você olha para o cara, vê o tipo que vive, o quê? Vai ser é filho de Salomão. Porque anda aí o quê? Nas carruagens. Porque para filho do rei, você nunca viu um decalque desse o quê? Em cima de um burrinho. Porque o rei andou em cima de um. Outro dia um pastor me ligou e falou assim, pastor do céu. Eu falei, ô meu querido, como é que está? Talvez está até aqui, não sei. Roubaram minha moto. E aí, não deu para segurar. Eu falei, pois é, né? Jesus não tinha moto, né? Ele tinha um jumentinho emprestado, né? Rapaz, eu nunca vi nenhum jumentinho, nenhum pastor de jumentinho. Você já viu um pastor de jumentinho? Aí nós fomos conversando lá, quer dizer, eu acho que o pastor não ficou muito satisfeito não, né, com a conversa, né? Mas que me ligou aí, né? E a moto tinha sido roubada, era dele, não era minha, né? Às vezes eu estava na... Irmãos, eu vou falar, assim, eu estou a brincar, mas assim, na verdade, os irmãos já entenderam tudo. Porque tudo está aí dentro do seu coração. Você tem a unção que vem do alto, você sabe tudo. Só que você não pode deixar o inimigo colocar óculos nos seus olhos para você ver segundo o quê? Esse mundo. Porque, meu irmão, esse mundo passa. E tudo que tem nesse mundo passa. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Mas aquele que apacenta as ovelhas de Jesus, aquele que pratica a vontade de Deus, esse permanece para sempre. E o que a gente pode levar para o céu, sabe quem que é? É as pessoas que foram reconciliadas através do ministério da gente. Nada mais. Nem roupa. Lá a gente vai ter o quê? A vestidura branca, as casas também são de lá, os carros também de lá são diferentes, né? Porque o carro aqui
Eu fico esperando, porque antigamente, não sei se você lembra, Chicão, eles falavam dos carros que ia voar. Eu pensava que em 2000, ia chegar o quê? Voando. Até hoje o quê? Agora, o Elias, já naquele tempo, ele subiu o quê? Num redemoinho, o quê? Num carro. Nós não conhecemos esses carros, não conhecemos esse carro. Mas vamos conhecer daqui um pouco. Nós vamos conhecer daqui um pouco. Então, meus amados irmãos, como é que a gente olha a multidão? Como? Como ovelha que não tem pastor. Você viu o irmão compartilhando aqui? Eu vou no mesmo lugar para poder, de alguma maneira, o quê? Verificar aquela pessoa que não tem um pastor, para ver se ele pode o quê? Pastorear onde? Lá na França. O outro na África. O outro aqui em Uberlândia. O outro em outro lugar. Não é isso? E desse jeito, na verdade, é Jesus que está fazendo isso. Porque eu não sei como é que é feito isso, mas Jesus faz isso nele, faz isso no Lúcio, né? Faz isso no irmão Zacarias, né? O pastor Zacarias, faz isso em cada um daquele que tem o quê? Ouvidos para ouvir o que Deus diz à igreja. Amém, queridos? São 4 coisas. 4 coisas. Ir aonde as pessoas estão, na sinagoga deles, onde elas se reúnem, onde eles estão clamando e procurando alívio e solução para os seus desafios. Geralmente a pessoa está estressada, para onde que ela vai? Para o shopping. Só para estacionar o carro, que paga. Lá em Uberaba eles fizeram um shopping lá, e tem um lugar que você paga e um lugar que não paga. O lugar que não paga fica lá no alto, para depois o cara descer de escada, para todo mundo ver que ele não paga. Ele desce lá o quê? E depois ele sobe, né? Às vezes você vê lá o cara descendo, né? E a mulher xingando o lado, por conta do constrangimento. Aí depois ele passeia naquilo lá só para ver o quê? O tanto que ele não tem dinheiro. Não é isso? E aí se ele cai na tentação de levar aquele plástico, o que acontece? Aí já leva o quê? Também um punhado de boleto para pagar lá depois. E ele está o quê? Desestressando. É isso? Eu vou finalizar agora que o tempo já foi. Uma vez lá em casa, meus amados irmãos, nós tivemos uma dificuldade muito grande de finanças. E geralmente porque o dinheiro não traz felicidade. Não é verdade? Não traz. Mas ele acalma os nervos. Não é isso? O dinheiro não traz felicidade, mas você pode chorar em Nova York, em Paris, né? Você pode, né? E lá em casa estava russo, está difícil. E a minha esposa falou, João, mas não tem condição, nós não sei o que e tal. E os meninos não sei o que, eu falei assim, gente, vamos passear, era 2 horas da tarde, vamos passear. Passeou, correu, foi um risco, né? Veio todo mundo arrumado. E eu pensando, gente, para onde que nós vamos passear? Vamos passear? Vamos. Aí fui andando, vamos passear. Aí eu fui lá, Avenida da Saudade, né? No final da Avenida da Saudade, parei o carro, lá tem o cemitério da Saudade, aí nós vamos passear o quê? No cemitério. O que é isso? Eu falei, passei. Fui entrando, fui andando, né? O pessoal foi, só que o clamor atrás de mim foi diminuindo. De repente, falou assim, ó, Diel, esse aqui tinha a sua idade. Tereza, ó, esse aqui é a idade do papai. Ó, do vovô. E foi. Rapaz, aquilo foi calmando. E eles começaram, nós temos pai e mãe. Nós temos 4 vovôs, os 2 vovôs e as 2 vovós. E aí o quê? Foi mudando aquilo. Eu falei, olha que maravilha. Não gastei nada até agora. Na portaria lá é 0800. Né? A esposa, olha. Aí fui indo para o rapaz, que lá foi 3 meses, uma maravilha, para nem reclamar de nada. E eu não gastei absolutamente nada. Irmãos, aqueles lá já foram. Mas tem uma multidão aí de fora. E essa multidão, os anjos até queriam. Mas quem está comissionado para isso é o quê? Você e eu. Amém? Tá bom, chega. Queria chamar aqui o nosso pastor, né? Coordenador do nosso presbitério, né? O Fernando Mira, e pedir que ele esteja orando, para que a gente possa... Ô, Carol, se for possível, só o último slide. Você pode vir, tá, o Fernando?
reflita isso. Por que nós devemos orar a Deus pedindo por mais trabalhadores? Por que a gente não pode convocar, né, vai lá no Cine, põe lá no Cine para aparecer o quê? Os trabalhadores. Porque só pode gente o quê? Que tem a natureza do próprio Deus. Ele falou que eu tenho mais 7 minutos. Mas, é para a gente orar. Eu queria que a gente tivesse um tempo de oração. Por que aquilo lá? Por que nós não podemos treinar esses trabalhadores? Por que nós não podemos sistematizar processos, organizarmos um projeto para resolver a situação das multidões? Porque a natureza é outra, meu irmão. Nós estamos falando de novo nascimento, sabe? É de outra natureza. A pessoa que nasce uma vez só, vai morrer 2. Porque tem a morte física e a morte espiritual. Agora a pessoa que nasce 2 vezes, vai morrer no máximo 1. É 3. É isso? Quem quiser ser feliz hoje, vai ter toda a eternidade para sofrer. Mas quem sofrer hoje, vai ter toda a eternidade para ser feliz. Por quê? Porque tanta felicidade quanto sofrimento faz parte das nossas vidas. Aquele que amar a sua vida vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, por amor do Evangelho, vai achar essa vida. Aleluia, irmãos? Só que eu vou te falar uma coisa. Daqui um pouco vai vir muito pensamento para levar essa semente embora. Por isso, você tem de separar um tempo, todo dia, para se lembrar dessas verdades. Porque a coisa mais fácil que tem e que mais tem acontecido é a gente começar a amar o mundo e esquecer essas coisas. E tudo que a gente fez, de repente nós somos um fake, somos artistas, né? Tem os artistas, tem os arteiros também, né? Tem de tudo, tá bom? Que Deus possa nos abençoar, sabe, irmãos, que nós possamos nos ajudar como companheiros. Irmão, não endurece não. Irmãos, é assim mesmo, é essa a prioridade. A gente possa nos cuidar uns aos outros, nos estimular um ao outro à prática de boas obras. Amém?